tarde a todos. Obrigado pela presença. Estamos chegando aí no nosso último webinar do ano, né? A gente deixou esse tema tão legal aqui para o final. Tema muito útil para o profissional nutricionista, né? Afinal, com o aumento dos praticantes de esporte, principalmente corredores, triatletas, ciclistas, a queixa mais comum que a gente escuta num consultório é essa que vocês estão vendo na tela. São queixas gastrointestinais frente ao uso de pré-treino, o que comer antes, me sinto assim, não cai bem, o suplemento não desceu bem, deu desconforto, me senti assado, tive que parar para ir no banheiro durante o treino. Isso é uma coisa muito comum. Talvez para quem viva no ambiente da academia, né, musculação, isso não seja uma dor, porque, de fato, as pessoas que estão ali na musculação não tem problema nenhum de parar para ir no banheiro. Agora, você tem 1h30, 2 horas para correr, 3 horas para pedalar, a última coisa que você quer é ter que parar um tempo para ir no banheiro, né? Então, e isso compromete, obviamente, teu rendimento, né? Você ficar ali suportando o exercício com desconforto é péssimo, é horrível. Então, essa é a principal dor que a gente tem hoje, o principal pilar a resolver, mais incidente em mulher do que em homem. E a gente vai trazer uma discussão aqui a respeito disso, então, tá? Bom, primeiro que, quando a gente fala de, desculpem, quando a gente fala de intestino, para nós que trabalhamos em consultório, é um mundo muito grande, né? A gente tem uma teoria muito vasta sobre saúde intestinal, bactérias, microbioma, inflamação, probióticos, suplementos, dietas, como tudo isso constrói uma boa saúde intestinal. A gente tenta trazer isso para a prática, né? Mas na prática a gente sabe que isso é uma coisa muito individual, portanto muito empírica. Não é todo mundo que tem o mesmo intestino e não vai ser, né? Então o que funciona para um, obviamente, não vai funcionar para a grande maioria. A gente tem que ir testando, tirando, colocando. A teoria ela serve para a gente hoje como um norte, né? Um referencial. Olha, vai por aqui. Esse é um caminho que você tende a achar uma resposta, mas nem sempre isso funciona. E os exames que a gente tem hoje, clínicos, né, para monitorar, tentar descobrir, investigar o quadro clínico das pessoas, eles também são muito limitados, né? Os exames de sangue hoje não são reflexo direto da saúde intestinal. Alguns indicadores ali podem nos ajudar a enxergar alguma coisa no intestino. Por exemplo, o leucograma, né? É uma deficiência nutricional que você encontre, o eosinófilo como marcador de hiperpermeabilidade. Tem alguns marcadores ali que a gente pode pedir, mas eles não são exclusivos do intestino, né? Existem os exames mais de precisão, né? O microbioma, o cropológico, que compõem um exame intestinal completo, mas esses exames nem sempre são acessíveis a todos, são particulares, tem que saber interpretar, exige uma base de conhecimento sobre nutrigenética, sobre nutrigenômica também, mas um dia, se Deus quiser, isso vai ser mais acessível às pessoas. Então, por enquanto, a gente tem que, obviamente, estudar, se atualizar, o que a gente vai fazer aqui hoje, mas essa sensibilidade da prática, ela, de fato, ela é importante também, tá? E o intestino, ele é tão falado assim, né? Não sei por que ele está indo rápido sozinho aqui, mas ele é tão falado assim porque há de uns anos para cá ele foi classificado ali como sendo o nosso segundo cérebro. Faz sentido a analogia, porque, a meu ver, cérebro é uma coisa que é um coordenador, é um governador, né? O cérebro, ele gere a gente, o nosso humor, a nossa fome, a nossa saciedade, o nosso sono. Então, é um grande centralizador ali de emoções, também estresse e tal, né? E você colocar o intestino como segundo cérebro, nada mais, nada menos quer dizer que muita coisa passa por ele. Muita coisa importante passa por ele. E ele coordena processos, ele é um gestor, né? E se você for ver geograficamente, anatomicamente, perdão, mas a posição dele é uma posição muito centralizadora, né? Ele fica na nossa cavidade abdominal. Então ele distribui sinais ali, né? Hoje se fala muito do eixo intestino-cérebro, intestino-músculo, intestino adiposo. Então ele, de verdade, ele é um grande centralizador que vai distribuindo o sinal. E se tratando de nutrição, mais ainda, né?
para que qualquer nutriente chegue no seu tecido-alvo, seja ele periférico ou não, tem que passar pelo intestino. Então, é uma condição sine qua non. Você precisa ter uma boa saúde intestinal para que qualquer tecido, qualquer um, sofra uma boa nutrição. Agora, você imagina isso sobre uma condição de esforço. Você correndo, nadando, pedalando por horas. Imagine, e tendo que ingerir alguma coisa. Se você não tem uma boa saúde intestinal fora do exercício, dificilmente você vai ter uma boa saúde intestinal dentro do exercício. Então, cuidar do intestino no exercício significa, antes, cuidar da saúde intestinal daquela pessoa, para que você possa exigir do intestino alguma coisa sobre uma condição de esforço. Então, isso aqui é uma figura que ilustra por que se chama o intestino de segundo cérebro. Porque ele gera conexões com todos os outros tecidos. E ele coordena uma série de processos que são determinantes, inclusive para o rendimento esportivo. A falar de base energética, a base energética do músculo depende de uma boa saúde intestinal, recuperação tecidual também, e aí a recuperação é um guarda-chuva enorme que abrange não só o músculo, mas o sono também, tá? A composição corporal, processo de emagrecimento e ganho de massa magra também passa por ele, e a condição física é importante para um atleta. Então, o intestino acaba sendo, sim, de fato, uma coisa que a gente tem que olhar antes de qualquer coisa. Talvez seja uma das primeiras perguntas que a gente tem que colocar ali na nossa anamnese e saber o que perguntar. Né? Vai ao banheiro todos os dias? Sim, mas vamos lá. Frequência, consistência, tem muco nas fezes? Não tem, boia, afunda, enfim, alimento, não tem alimento ali aparecendo. Quando você questiona a fundo essas e outras perguntas, você está tentando enxergar alguma coisa ali porque você não tem um exame na sua frente. Então, você saber isso no exercício também é importante. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, é uma sugestão de leitura mesmo, viu? Para as férias aí, para o pessoal, uma 10% humano. É uma história de uma pesquisadora que estava envolvida no mapeamento do genoma humano pela Universidade de Nova York. Essa pesquisadora é a Lana Collin. E ela, por se tratar de uma pesquisadora de campo, ela, uma vez pesquisando, sofreu ali uma infecção no pé, no meio da mata, ali, ela estava coletando dados, e ela teve que tomar antibiótico. E desde que ela passou a usar o antibiótico, o intestino dela nunca mais foi o mesmo. E aí ela conta essa jornada que ela teve de investigar por que o intestino dela mudou com o antibiótico e o que ela teve que fazer para refazer o microbioma dela. E por que chama 10% humano? Porque aí tem um embasamento genômico em cima disso, que de todo o nosso DNA, o DNA do ser humano, só é exclusivamente do ser humano 10%. 90% do nosso DNA a gente divide com outras espécies, como, por exemplo, bactérias. Então, nós só somos 10% humano. Nós somos 90% feito de outras coisas que a gente divide com outras espécies. Então, olha o peso que o intestino tem, já que a colônia de bactérias que a gente tem é no intestino. 90% do nosso DNA é graças a outras espécies, que são bactérias que moram no nosso intestino. Então, na verdade, não é a bactéria que mora no nosso intestino, é a gente que paga aluguel para as bactérias, na verdade, tá? Bom, e aí, falando de exercício, a literatura ela não é tão vasta assim, tá? Existem alguns artigos bem importantes, como esse, que vão sendo marcos ao longo do tempo e que estão permitindo agora que a gente consiga olhar para o intestino no exercício de uma forma diferente. Então, esse é um artigo que foi publicado lá atrás, em 1993, pelo que eu consigo ver ali, na Sports Medicine, que é uma revista muito conceituada até hoje, que ele fazia essa seguinte pergunta, né? Esse é um artigo que vale a pena ler, pessoal. O intestino é um órgão atlético? E aí ele fala desses 3 pontos: digestão, absorção e exercício. E aí, qual foi a conclusão desse artigo em 1993? Esse é o trecho que eu tirei de conclusão do artigo. Ele fala o seguinte, olha, o intestino não é um órgão atlético no sentido de se adaptar ao estresse fisiológico induzido por exercício. Olha só, o que até 1993 as pessoas achavam, né?
que não importa se você faz exercício ou se você não faz, o intestino ele não percebe esse estresse imposto pelo exercício, então ele não se adapta. Não é o fato de você ser ativo ou não ativo que vai fazer que você tenha uma boa saúde intestinal. Hoje a gente sabe que não é assim. Mas olha o que a literatura conceituada em 1993 falava, que o exercício não influenciava na saúde intestinal de maneira alguma, né? A única coisa que se tinha ali de direcionamento era que o exercício levava, e isso é um fato, e essa é a grande causa das grandes causas do desconforto intestinal durante o exercício, talvez essa seja a principal, é que o exercício leva a uma redução de fluxo sanguíneo nos órgãos esplênicos, que são esses órgãos centrais, né? Estômago, intestino, fígado, tá? Porque quando você se exercita, obviamente depende do tipo de exercício, da intensidade da duração, mas o fluxo sanguíneo ele é direcionado para os músculos, para que ele receba oxigênio, para que ele receba nutriente, para executar o processo de contração, para que ele não sofra hipóxia, ausência de oxigênio durante a contração muscular. Só que nessa que o músculo rouba o fluxo sanguíneo, quem perde? Um desses órgãos é o intestino. Então, durante o exercício, principalmente exercícios de endurance, acontece uma coisa chamada hipoperfusão intestinal, que é o nosso intestino receber menos oxigênio, menos nutrientes. Ou seja, ele não está preparado para fazer digestão e absorção durante o exercício. Olha o desafio. Eu tenho que pedir para o meu intestino, quando eu tomo um gel de carboidrato, eu tenho que pedir para ele absorver isso numa condição onde ele está recebendo pouco oxigênio, pouca oxigenação, a capacidade digestiva e absortiva dele está reduzida. Então, se eu errar no tipo, na dose, no momento, eu vou ter um desconforto gastrointestinal. Por isso que é tão comum, porque ele já está sensível e a pessoa sai fazendo por conta ou não tem um bom direcionamento do nutricionista, por isso que acontece toda hora, tá? Então, essa é uma coisa que se enxergava até 1993. Mais para frente, no ano de 2001, esse artigo foi publicado, ou seja, quase 10 anos depois, fizeram a mesma pergunta, igualzinho. 10 anos depois, o trato gastrointestinal foi feito para o exercício, e aí a resposta já era outra. Não era diferente, mas era complementar. Já se falava que, sim, o trato gastrointestinal se adapta ao exercício, coisa que não falava em 1993. E aí, que adaptação que chama-se atenção aqui? O esvaziamento gástrico. Então, aqui a gente está vendo, olha só, 3 grupos de pessoas, né? Pessoas sedentárias, atletas que correm durante a corrida, né? Correndo, e atletas em repouso. E a gente está vendo aqui a taxa de esvaziamento gástrico depois deles comerem uma refeição padronizada. Então, vocês percebem, ó, que o atleta sedentário, a pessoa sedentária, ela tem uma taxa de esvaziamento gástrico, ó, mais lenta em comparação a uma pessoa que faz atividade física. Então, a resposta mudou. A resposta é sim. O trato gastrointestinal ele se adapta ao exercício. E isso, inclusive, é uma das adaptações que nós, nutricionistas, temos que promover. Afinal, se a gente quer que ele suplemente durante o exercício e não tenha desconforto, ele tem que ter um esvaziamento gástrico melhor. E como é que eu faço isso? Tem estratégia? Sim, senhor. Tem várias estratégias, na verdade, para que você possa induzir essa adaptação. E aí, em 2017, a gente pegou num novo conceito, que é o que a gente fala até hoje, que é o conceito do training the gut, que é treinar o intestino, né? Que é o que a gente faz hoje no consultório todos os dias. Né? Quando a gente pede para a pessoa suplementar de determinada maneira no exercício, comer alguma coisa antes, evitar alguma coisa próximo do horário do treino, o que a gente está fazendo? A gente está treinando o intestino daquela pessoa para que ela consiga se exercitar e suplementar durante o treino em condições favoráveis. Então, isso vai levar a 4 grandes adaptações aqui, né? Melhorar o esvaziamento gástrico, como eu falei, melhorar a absorção de nutrientes durante o esforço, né? Gerar mais conforto estomacal. Muitas vezes a gente tem desconforto estomacal, a gente acha que é intestinal,
Antes de você ter problema intestinal, você vai ter desconforto estomacal. E o estomacal está relacionado a essa primeira adaptação aqui, ó, esvaziamento gástrico. É a saída do alimento, do suplemento, do estômago para o intestino. Ela tem que ser rápida, tá? Senão você vai ter realmente aquela sensação de estufamento, que não é intestinal, muitas vezes é estomacal. E aí, consequentemente, ajustando tudo isso, você reduz os seus problemas gastrointestinais, tá? Aí começam a surgir o outro lado, né? E fora do exercício. Você falou que eu preciso cuidar também fora do exercício. Sim, existe um nome que a literatura abraçou, que a gente fala no consultório, que se chama disbiose. O que é disbiose? Disbiose, na essência da tradução da palavra, significa desequilíbrio. Só que você não... A desbiose ela pode acontecer de várias maneiras. Você não tem um tipo de desbiose. Existem vários tipos de desbiose. Você pode ter uma desbiose porque a tua proporção de firmicute e bacteroidete está desbalanceada. Você pode ter uma desbiose porque a quantidade, não a proporção de firmicute e bacteroidete está diferente. Você pode ter uma desbiose porque a variedade de bactérias no teu intestino é baixa. Ou porque a distribuição de bactérias é ruim, ou porque a produção de energia no intestino não é boa, ou porque você não tem as bactérias que fazem a proteção da camada de muco. Tudo isso são tipos de desbiose. Então, quando a gente fala que uma pessoa tem desbiose, a gente tem que saber que desbiose é essa, porque cada uma você trata de um jeito, né? Só que você só vai entender isso se você tiver um exame de microbioma, que não é todo mundo que tem acesso. Então, antes de falar de desbiose, a gente tem que pensar muito na queixa da pessoa. O que essa pessoa está se queixando? É constipação, é intestino solto, é fezes mal formadas, é dor, é estufamento. Esquece a desbiose. Foca, porque desbiose é desequilíbrio, mas qual desequilíbrio? Você tem que medir isso. Você falar que a pessoa tem, você precisa medir. Como a gente não mede sempre, não dá para falar disso com uma frequência tão grande. Então a gente tem que falar da queixa, tá? Muitas vezes a queixa acaba já sendo suficiente para a gente cuidar do intestino dessa pessoa. Então, pensa, olha só, no intestino saudável. Eu costumo fazer uma analogia com o paciente no consultório, onde eu falo o seguinte: o nosso intestino é como se fosse um crochê, tá? Imagina uma blusa de crochê, igual a nossa avó fazia pra gente. Quanto tempo a gente não vê pessoas, né, com blusa de crochê hoje na rua? Não tem mais isso, né? Eu lembro minha mãe costurando no sofá a blusa de crochê para ir para a escola. Então, o crochê, ele não pode ser um crochê frouxo, mole, porque senão não adianta nada, você passa frio, vai entrar vento. O crochê tem que ser apertado, tá? O que é o crochê? É exatamente isso que vocês estão vendo aqui na tela. São as tie junctions, são as junções das células intestinais, tá? Então, essas células têm que ficar bem juntinhas, bem apertadas. Isso é uma condição importante para que a gente tenha uma boa saúde intestinal. Legal. Aqui a gente está vendo o intestino de ponta cabeça, tá? Aqui é dentro do intestino, ó. Essas bolinhas coloridas aqui são as bactérias. Aqui a gente está vendo os enterócitos. E em cima dos enterócitos aqui eu tenho uma camada de proteção, que é uma gelatina. Então em cima do crochê fica uma proteção, que é um muco. Então quando você pergunta para a pessoa, você vai ao banheiro, tem muco nas fezes? Porque eu estou vendo se ela está perdendo a camada de proteção dela. Isso é uma condição, isso é uma desbiose. Mas isso, acima de uma desbiose, é uma condição extremamente inflamatória, né? Então, esse é um outro ponto. E aqui vocês estão vendo que as bolinhas são coloridas. Por quê? Colorido significa variedade. E aí, variedade significa variedade de bactérias. Então, basicamente, isso é um intestino saudável. É um intestino que tem variedade de bactérias, que não tem espaço, os poros do intestino são fechados, eles não são abertos, e ele tem uma boa camada de proteção. O que acontece com o intestino quando ele inflama? Quando ele entra em algum quadro de disbiose, algum desequilíbrio, não sei qual é. Primeiro que os poros abrem, isso chama hiperpermeabilidade intestinal. Você começa a ter produção de citocinas pró-inflamatórias aqui dentro. E essas citocinas vazam, elas passam, e aí elas começam a se comunicar com os outros tecidos. Por isso que o intestino é o segundo cérebro. Porque ele pode agir tanto para o bem quanto para o mal para os outros tecidos, tá? E essa camada de proteção aqui que a gente chama de muco, ela começa a se desfazer dependendo do tipo e do tamanho do desequilíbrio que você tem.
Tá? Então, olha só quantas coisas podem acontecer, né, que vão levando a esse desequilíbrio. Qual que é o papel do nutricionista? Tentar identificar isso, né, dentro das suas condições e possibilidades e fazer uma restauração, né? E essa restauração, ela leva muito tempo, porque o intestino é resiliente, ele leva pelo menos 6 meses ali, pelo menos 6 meses para refazer toda essa parte estrutural, essas mucosas, né? E aí tem várias alternativas que se discutem hoje em dia, né? Das mais absurdas até as mais coerentes, né? Então, por exemplo, o uso de antibiótico, em alguns casos ele é necessário, dependendo do tipo de caso que você tem. A restauração da flora com probiótico, às vezes, é importante, mas nem sempre. Às vezes, suplementar probiótico, você piora o intestino, você não melhora, né? A intervenção dietética, sem dúvida, através de prebióticos, é a condição número 1, é isso que a gente tem que fazer. Suplementos podem vir a ajudar, além dos probióticos, como, por exemplo, glutamina, arginina, nós vamos ver isso, tá? E algumas pessoas falam de transplante fecal, né? Que é um negócio extremamente invasivo. Eu não estudo isso a fundo, não entendo, não tenho condições de falar, mas eu sei que é invasivo. Imagina você pegar fezes de outras pessoas e transplantar para uma outra pessoa. O que você está fazendo? Você está transplantando a microbiota de uma pessoa para outra. Precisa disso? Não sei, né? Até onde eu sei, é um caso muito severo, deve ser, porque é bem invasivo e deve ser bem triste você passar por um procedimento como esse, né? Bom, vamos lá. Primeiro, a base da história é dieta. Então, eu trago uma informação aqui que é sobre um tipo de dieta. É só para ilustrar. Então, olha só. High Protein Diets. Então, dietas hiperproteicas voltadas para gestão de peso corporal. Como que? Então, meu paciente quer emagrecer, desço carboidrato, desço a gordura, subo um pouquinho a proteína, a saciedade, para não perder massa muscular. Sim, mas não se esqueça que você está alimentando bactérias intestinais a todo momento. E a partir de agora, se você fez isso, você tirou uma fonte de energia das bactérias, que são os carboidratos, você baixou uma outra fonte, que é a gordura, e você aumentou a proteína. Ou seja, alguém ali dentro do intestino vai se dar mal. Bactérias que precisavam de carboidrato não vão ter tanto mais. E bactérias que se alimentam de proteína vão adorar. Mas será que todas as bactérias que se alimentam de proteína são boas? Será que a gente não está criando uma disbiose fazendo isso? E a gente sabe, através de estudos que a gente tem já em humanos, que sim, a gente tem uma relação muito grande com o tipo de dieta que a gente faz. Então, vejam só, dietas hiperlipídicas, cetogênicas, zero carbo, come gordura, elas vão favorecer o crescimento de um tipo de bactéria. Mas não tem variedade, né? E variedade é uma condição importante. Se você só está dando ali primariamente gordura, e as outras bactérias que precisam de fibra, de aminoácido, cadê? Elas vão morrendo. Então você gerou um desequilíbrio, você gerou uma desbiose. Da mesma forma que dietas ricas em carboidratos e esquecem do equilíbrio das outras coisas, também. E dietas ricas em proteína e só também. Então, por isso que não dá para a gente ficar extremizando o discurso. Olha, tira isso, só come isso. Não, você pode estar induzindo uma desbiose na pessoa, sem saber. O intestino precisa de variedade de bactérias. E variedade significa variedade alimentar. Em outras palavras, se você gera uma monotonia alimentar, você está gerando baixa diversidade de bactérias. E você pode estar agravando esses processos inflamatórios. E se você aumenta a diversidade de nutrientes, você está aumentando a diversidade de bactérias. E aí você vai favorecer o processo de restauração, que são o que se chama de dieta anti-inflamatória. Então, talvez uma dieta anti-inflamatória, qual que é? É uma dieta com diversidade de alimentos, porque você consegue promover uma diversidade bacteriana também, tá? Então, pensem sempre nisso, né? Através da modulação de dieta, eu crio uma base onde eu fomento bactérias intestinais que podem ativar processos inflamatórios, eu posso desligar processos inflamatórios, isso leva tempo, tá? Mas que essa modulação, que é central aqui, ela vai impactar em outros tecidos, como, por exemplo, o tecido muscular, que para o exercício é extremamente importante.
Então, essa relação aqui entre desempenho e intestino, ela é uma linha muito tênue que a gente ainda não entende muito bem, mas a gente, por entender de intestino, sabe que sim, um intestino saudável impacta positivamente, pelo menos no conforto de um atleta, que já é importante para ele performar. Mas o intestino saudável pode ir muito além disso, ele pode fomentar a base energética desse atleta, a recuperação dele também, ativar a composição corporal, melhorar a qualidade do sono, tudo passa ali pelo intestino, né? E esse eixo, então, olha, o eixo músculo-intestino, ele já foi identificado e já se sabe que ele afeta as adaptações ao treinamento. Então, tem uma figura aqui que eu trouxe, olha que legal, né? Ela mostra ali o quanto que um intestino saudável ou não saudável, então são essas as figuras aqui, ó. O intestino equilibrado, essa pílula verde, o intestino em disbiose, essa pílula vermelha, e aí lá na outra ponta da figura você tem o músculo sendo ou não beneficiado. Então vamos começar com a notícia ruim para depois dar a notícia boa. Então você vê, olha, o intestino em disbiose, ó, ele tem uma baixa produção de ácido graxo de cadeia curta. Ácido graxo de cadeia curta, SCFA quer dizer Short Chain Fat Acid, é ácido graxo de cadeia curta, é o principal substrato energético do intestino. Isso é uma desbiose, é uma baixa produção energética dentro do intestino. E se você tem um intestino em desbiose, vamos lá na outra ponta, olha lá, por processos inflamatórios que acontecem no intestino, olha só, menos síntese proteica muscular, menos síntese de glicogênio, ou seja, energia para treinar e recuperação do exercício ficam comprometidas, tá? As adaptações, olha, biogênese mitocondrial, aumento do número de capilares, reduz também. Em contrapartida, se você tem ali, olha, um intestino com uma boa diversidade de bactérias ali dentro, olha só que legal, né? Uma boa proporção de bacteroidetes e firmicutes, que eu mencionei ali antes, uma boa produção de energia dentro do intestino, olha lá, menos processo inflamatório e mais processo adaptativo. Então, tudo a gente vê no cenário contrário, mais síntese proteica. Então, existe sim esse eixo, tá? Intestino-músculo, e ele é muito, muito importante que a gente considere, tá bom? Hoje em dia, a gente tem as ferramentas personalizadas, né, de nutrição. A gente tem a nutrigenômica e a nutrigenética. Então, você tem exame genético, você tem exame de hipersensibilidade alimentar, você tem exames de microbioma, exame de precisão, né, que a gente fala. E essas são ferramentas que cada vez mais vão ficar ao acesso de todos. Eu lembro quando eu me formei, você fazer um exame genético custava uma fortuna. Hoje, você consegue pagar um exame genético, você consegue parcelar um exame genético e é muito mais barato. É mais barato fazer um exame genético do que comprar um celular. Muito mais barato, a metade do preço, menos da metade do preço de um celular. Um iPhone 17 hoje, eu faço o exame genético para a minha família inteira, hoje. Então, hoje é mais acessível do que era antes. Agora, falta, da nossa parte também, se capacitar. A gente precisa saber o que fazer com isso. A gente precisa estudar, a gente precisa ter uma formação, entender o que eu faço com isso para conseguir personalizar a dieta e suplementação dessa pessoa. Existe também um lado que é o exercício agindo no intestino. E não só o intestino agindo no músculo, mas a contração muscular também fazendo esse caminho de volta. Existem alguns candidatos também que já foram identificados, né? Esse é um deles, que é o GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide 1, né? A gente tem ouvido falar muito de GLP-1 por conta das medicações voltadas para emagrecimento, né? Os análogos de GLP-1, o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, são medicações que vão nessa linha, que eles aumentam, quando você usa, né, por aplicação externa, você está aplicando um análogo, uma substância similar ao GLP-1. Mas o que ninguém talvez conta é que o exercício também aumenta GLP-1. Quando você ajusta a dieta, você também aumenta GLP-1. Mas é diferente, não é medicação, né? Um dia eu vi uma notícia que estava escrita assim, Psyllium, o Ozempic do pobre. Isso é um absurdo, né? Porque Psyllium é um nutriente. O Ozempic é um medicamento, não dá para colocar nem na mesma frase as duas coisas. Não existe isso. Nem dá para falar que o exercício é o Ozempic da pessoa ativa. Não, não, não. Por mais que eles tenham ali um efeito final similar, são coisas totalmente diferentes, tá?
E o GLP-1, olha só, ele é um dos hormônios produzidos no intestino que conversa, olha só, com o cérebro, estômago, coração, fígado, músculo e o tecido adiposo, por exemplo, né? Agora, olha só que interessante, né? Tem um estudo feito aqui em 2013 que pega mulheres de meia idade é mulheres depois dos 40, tá? Que não faziam muita atividade física, não, eram sedentárias, nem estavam fazendo dieta para nada nos últimos 6 meses. Também não tinha nenhum problema ali imunológico, não usava medicação, e pegaram essas mulheres e pediram para elas fazerem um jogging. Jogging é trotar. Vamos lá dar um trotezinho no parque, 80 minutos, 3 vezes por semana. Levinho, coisa leve, 3 vezes por semana. Só isso. Olha o que aconteceu lá depois de 3 semanas fazendo isso. Olha os níveis de GLP-1 que essas mulheres passaram a ter em repouso em comparação ao estado sedentário delas de antes. Então, olha como o exercício também é uma ferramenta importante para o controle alimentar, porque o GLP-1 é o hormônio da saciedade. Então, o exercício, de fato, ele é importante para isso e ele mexe com a secreção de GLP-1 lá no intestino. Então, o eixo não é só intestino-músculo, é músculo-intestino também. Tem outro também que já foi identificado, né, que é o neuropeptídeo YY, que também é produzido, assim como o GLP-1, olha só, lá no seu intestino, e ele age aqui, ó, no hipotálamo, no seu centro de controle de fome e saciedade, ó, é onde você sinaliza para se alimentar, e ele induz saciedade. E olha que interessante também, né? Esse mesmo estudo mostrou uma forte tendência dessas mulheres a aumentarem o neuropeptídeo YY só fazendo um trotezinho ali 3 vezes por semana, nada demais, né? Olha que interessante. Então a gente tem uma codependência do músculo com o intestino e do intestino com o músculo, né? Aqui tem um vídeo, depois eu vou passar para vocês para não demorar. Acho que dá tempo, vamos ver se dá. Olha só, aqui, voltando um pouco naquele nosso discurso, de que durante o exercício o nosso intestino perde oxigenação, e aí começa a aparecer o papel da nutrição. Olha só que interessante, né? Isso aqui é o fluxo sanguíneo, é o quanto, output cardíaco, é o quanto que o tecido recebe de oxigenação do coração via fluxo sanguíneo. Aí a verde é no repouso e aqui é durante o exercício. Então, olha, o músculo no repouso, ó, é assim que ele recebe o fluxo sanguíneo. Olha quando ele treina, né? Ó, ele passa a receber muito mais. Só que quando ele recebe muito mais, alguém perde. Olha quem que perde, ó. Não é o coração, não é o sistema nervoso central, são os tecidos, não é a pele acaba até ganhando, né? Ela acaba sendo oxigenada, são os tecidos esplênicos. Olha lá, rim, estômago e intestino. E isso acaba sendo o quadro de hipoperfusão intestinal que eu falei, que acaba gerando o maior desconforto que a gente tem hoje dentro do consultório em praticante de atividade física, tá? Isso também pode acontecer por motivos clínicos, tá? Por exemplo, doença vascular, trauma, cirurgia, né? Isso acontece. O problema é que quando você tem uma hipoperfusão intestinal induzida ou não pelo exercício, você tem isso aqui, ó, a comprometimento da tua mucosa. E dependendo do que você ingerir, você pode causar, sim, uma inflamação. Você pode machucar um pouco esse intestino, né? Olha o quadro, como ele acontece. Vou trazer dois estudos aqui para vocês. Um primeiro com um homem saudável, ó, fazendo 10 minutos de exercício na bicicleta. E aqui a gente está vendo, ó, quanto que ele recebe de gás carbônico, o intestino desse cara. Ou seja, quanto mais oxigênio, menos gás carbônico. A relação é invertida. Agora, olha como aumenta o gás carbônico no intestino depois do treino. Às vezes, a pessoa fica muito preocupada em sair do exercício e já sair comendo, suplementando. Volumes grandes ali. Talvez não, né? Dependendo da hora, da intensidade do exercício, da duração, talvez seja melhor você esperar a oxigenação normalizar. Como é que você sabe isso? Pela frequência cardíaca. Talvez seja melhor normalizar a frequência cardíaca depois do treino, para você fazer a primeira refeição ali pós-treino, porque aí o trato gastrointestinal já está mais restaurado ali depois do exercício para isso. Aqui é mais um estudo mostrando exatamente isso, ó. Pessoas ali que pedalaram na bicicleta 70% da capacidade máxima, né? Não é nada demais. Olha lá, durante o exercício, olha como o gás carbônico do intestino aumenta, ó, ou seja, está bem comprometida aqui a mucosa, aí ela termina de treinar, ela recupera, aí talvez nesses minutos aqui, depois seja a hora de realmente
exigir ali do teu intestino a nível de digestão e absorção. Olha como é parecido, né? Então depende muito de intensidade e duração do exercício. E quando o exercício gera esse tipo de mudança, ele causa um dano no teu ilho intestinal ali, tá? Isso é uma inflamação, isso machuca o intestino. Já tem até proteínas que foram identificadas para comprovar isso. Aqui tem uma delas, tá? Aqui tem outras proteínas também, eu não vou me ater a isso aqui porque não é o escopo da aula, mas só para mostrar para vocês que, sim, essa inflamação ela acontece, ela é adaptativa, mas talvez a nutrição possa não ser bem-vinda nesse momento aqui, tem que esperar um pouquinho. Então, a primeira conclusão da aula é isso, que o exercício ele pode ser uma ferramenta de adaptação, mas ele também é uma ferramenta de agressão, e dependendo do momento que a nutrição entra, ela pode ser um gatilho inflamatório, ser menos aproveitada ou não, tá? E aí, como é que a gente faz, então, através da nutrição, para minimizar esse tipo de coisa, né? Como que eu previno isso, né? Que momento que eu entro, que momento que eu ajo, para que eu consiga diminuir desconfortos e treinar, talvez, um pouco mais o intestino. Primeira conclusão aqui, bem rápido, eu vou passar por isso, é sobre probiótico. O pior momento para você ingerir probiótico é quando você está com desbiose. Imagina, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina que a gente está tendo uma guerra entre dois países, tá? E o país A, ele tem um exército gigantesco e ele está ganhando. E o país B tem um exército pequenininho. Aí o país B manda lá meia dúzia de soldados invadir o país A. O que vai acontecer com esses soldados? Eles vão morrer. E o exército do país A vai falar assim, eles estão mandando soldado, é melhor a gente se reforçar. É exatamente isso que pode acontecer quando você suplementa probiótico no intestino inflamado. As bactérias que estão lá, elas vão talvez matar essas bactérias que você está suplementando. E elas vão querer se reforçar. Como é que você mata o exército A? Tira a comida dele. Nenhum exército sobrevive com fome. O que eu quero dizer? Dieta. A melhor conduta para você trabalhar a inflamação intestinal antes de pensar em probiótico é a alimentação. Adequa a alimentação primeiro, para que essas bactérias inflamatórias que causam desbiose passem a não ser mais alimentadas e depois, com a evolução do quadro, você começa a chamar o reforço, então os probióticos, tá? Então, olha, por exemplo, tem suplementos aqui que se você interagir num quadro inflamatório, você pode causar problemas. Por exemplo, carnitina. A carnitina, ela é um excelente modulador para a saúde cardiovascular, por exemplo. Mas ela pode, olha só, isso aqui foi um estudo bem importante, publicado há uns anos atrás, ela pode levar à aterosclerose. Pô, mas como é que uma coisa que ajuda na saúde cardíaca por causa da saúde intestinal? Porque a partir da carnitina, a gente forma substâncias que a gente chama de timetilaminas. E essas timetilaminas, se elas chegarem no intestino inflamado, elas vão promover o acúmulo de placas de ateroma aqui. Então, não é a carnitina em si, é em qual contexto que você está suplementando carnitina. Pode ser que você esteja aumentando a inflamação, dependendo da saúde intestinal. E esse estudo mostrou exatamente isso. Olha só, a luz do vaso aqui, numa pessoa saudável, aqui é uma condição saudável, sem intestino ruim, e aqui é o efeito da carnitina reduzindo, olha só, a luz do vaso. Isso aqui é um princípio de aterosclerose causado pelo suplemento. Então você percebe que às vezes não é falar sim, às vezes é falar o que eu não devo fazer. E isso é uma coisa que tem que ser discutida também. A gente não está aqui para falar assim, faça isso, tome isso. Não, a gente tem que olhar o outro lado, o que não fazer, tá? Um suplemento talvez que ganhe espaço nessa história é a glutamina. E a gente está falando de fadiga intestinal, né, de desconforto intestinal, que é causado por tudo isso que a gente está vendo. A glutamina ela surge aqui com boas evidências como um aminoácido antifadiga. E por que isso acontece? Porque ela tem um papel, obviamente, nos tecidos periféricos, ela age no músculo, ela age também em tecidos centrais, mas, acima de tudo, ela age primariamente no intestino, tá?
E como que a glutamina age no intestino? A gente se acostumou muito a ouvir essa história, né? Tome 5 gramas de glutamina todo dia de manhã. Se vocês procurarem evidência, uma evidência, não estou falando de várias, uma evidência que defenda 5 gramas de glutamina todo dia de manhã, vocês não vão encontrar. Isso é uma coisa que popularizou e, sinceramente, eu não sei de onde veio. Tá? A gente nem tem dose padrão de glutamina na literatura para ser humano. Tem gente que fala de 5, 15, 20, 10. A gente não tem. A mensagem é clara. A glutamina é um nutriente importante para o intestino. Quanto, por quanto tempo, a gente não tem clareza nisso até então. Tá? Por que ela é uma fonte importante para o intestino? Porque ela é uma fonte de energia. Então, da mesma forma que a gente tem no músculo a leucina, os aminoácidos essenciais, estimulando a síntese proteica muscular, a glutamina, ela é importante para a síntese proteica intestinal. A glutamina é substrato energético, ela é fonte de energia para que a gente ative lá no enterócito, lá dentro do enterócito, a construção de proteína. O que é síntese proteica muscular? É você construir proteína que contrai. Actina, titina, musculina, miosina, nebulina, são as proteínas do sarcômero. O que é síntese proteica intestinal? O que é proteína no enterócito? O que é proteína no intestino? É o enterócito. É você construir mais células intestinais. Então, você está reforçando a tua estrutura do enterócito. Então, percebe que glutamina não trata bactéria. Glutamina, ela até é fonte de energia para algumas bactérias, mas a intenção de suplementar a glutamina não é essa. É você promover síntese proteica, tá? E tem um outro suplemento que faz isso também muito bem, que é a arginina. Talvez acho que tenha para a próxima tela, se não tiver eu já falei. E olha só que legal, o oposto também acontece, né? Se você priva o intestino de glutamina, você reduz a síntese proteica intestinal. Então, é um nutriente, sim, para você considerar pensando em manutenção dos enterócitos, manutenção de síntese proteica intestinal, tá? E aí, por conta disso, você acaba tendo um efeito indireto, né? Ela pode ajudar a aumentar, olha só, glicogênio muscular. E aí, lembra da figura que eu mostrei, né? Um intestino saudável, mais síntese proteica muscular e mais síntese de glicogênio. E a gente tem evidência mostrando exatamente isso, mais síntese de glicogênio muscular. Não é um efeito direto, é um efeito indireto, tá? Os marcadores de recuperação muscular tendem a melhorar, por exemplo, olha só, creatina quinase, lactato desidrogenase, a percepção de dano e dor muscular tende a alterar também, tá? Isso já foi evidenciado em atletas, tá? Ou pessoas que fazem exercício prolongado ou exercício muito exaustivo também, tá? Agora, para performance, performar melhor, não, a gente não tem evidência acerca disso. É muito mais um cuidado dentro da saúde intestinal, tá? Para que a gente gere um efeito indireto a nível muscular, tá? Existem outros, obviamente, suplementos que podem ajudar nisso. A gente mencionou a arginina, acho que vai aparecer na próxima tela. Não é uma exclusividade da glutamina, mas a glutamina tem o seu papel importante nisso, sim, tá? Muito se falou já de arginina e fluxo sanguíneo, vasodilatação. Arginina aumenta a vasodilatação. Arginina não aumenta a vasodilatação. Isso já foi provado por A mais B. O último estudo com arginina foi publicado em 2010. Depois desse estudo, ninguém mais estudou arginina e vasodilatação, porque ficou realmente claro que a arginina não aumenta o fluxo sanguíneo, nem no repouso, nem depois do exercício. Por quê? Porque ela não serve para nada, como algumas pessoas falam? Não, não é isso. É que para aumentar o fluxo sanguíneo, ela precisa chegar, ela precisa passar. Só que tem uma barreira no meio do caminho, que se chama intestino, e que, coincidência ou não, adora a arginina. O intestino ama a arginina do mesmo jeito que ele ama glutamina. Então, não é que ela não gera vasodilatação, é que ela nem chega lá para fazer isso, porque o intestino acaba consumindo tudo. Então, já foi provado que isso não acontece. Mas ela, da mesma forma que a glutamina, ela estimula a síntese proteica intestinal também. E olha que interessante, né? Os outros aminoácidos essenciais, vide aqui BCAA, também fazem parte dessa cadeia de síntese proteica intestinal. E se você deprivar eles, pode ser que o teu intestino busque energia ali em outras formas,
né? Às vezes, a gente fala muito de prebiótico, fibras, né? Probiótico, mas às vezes a nutrição do intestino ela precisa ser adequada com aminoácidos, pessoal. Glutamina, arginina, aminoácidos essenciais. Desses essenciais a gente inclui o BCA. E quanta gente, a gente tem uma aula, né, da Performance que fala sobre BCA. Muita gente fala, BCA não serve para nada. Não, pelo amor de Deus, não serve para nada não. Não serve talvez para aquilo que você queira, mas ele serve para muita coisa. Vide intestino, tá? A gente tem um promissor aí surgindo a partir da arginina, a gente tem a citrulina. A citrulina é um aminoácido que está na melancia, né? Principalmente na casca da melancia, naquela parte branca dela. A polpa da melancia até tem, mas tem muito pouco, né? A citrulina é um aminoácido que deriva da arginina, né? E através da suplementação de arginina, a gente gera citrulina, que também tem essa mesma interação aqui com óxido nítrico e vasodilatação. Não é o tema da aula. Mas olha só que legal que já foi documentado, né, no Medicine Science, na revista do American College, que a suplementação de citrulina ela pode diminuir o dano intestinal causado pelo exercício. Olha que interessante, né? Então, tem pessoas aqui fisicamente ativas, fazendo exercício, suplementando ou citrulina ou um placebo, né? E aquele mesmo exercício que a gente viu lá, pedalar 1 horinha a 70 minutos, a 70% da tua capacidade máxima. Aquele mesmo exercício que causa dano intestinal no estudo anterior. E olha o que a citrulina faz, né? Olha lá, o acúmulo de gás carbônico no intestino do placebo, o acúmulo de gás carbônico no intestino no grupo citrulina. Bem melhor. Ou seja, se eu tenho menos gás carbônico, talvez eu tenha menos desconforto intestinal durante o exercício. Como que se toma essa citrulina? Antes do treino, né? Então, olha, a citrulina é um aminoácido pré-treino que te prepara para o treino. Ela diminui o dano intestinal durante o exercício. E aqui a gente está vendo um acúmulo de gás carbônico, olha só. Do placebo, olha como é alto, olha o do citrulina. Está aí uma boa promessa aqui que a gente tem, que a gente não tem acesso ainda tanto aqui, mas já que a gente está falando de suplementação personalizada, vamos falar de tudo, né? Está aqui uma boa promessa que a gente tem para trabalhar nos próximos anos aí também. E aí a gente já tem até, olha só que legal, pessoal, meta-análise sobre citrulina, falando que a citrulina, sim, é um aminoácido interessante para a saúde intestinal e que nessas modalidades de alta intensidade, longa duração, ela também pode ser útil para reduzir esse dano intestinal no exercício, tá? Bom, eu só marquei os dados. Concluindo, pré-treino, né? A gente até conhece ela como citrulina malato, às vezes, né? Mas é a citrulina que é o interessante. E a intenção dela é minimizar esse dano que o exercício causa para promover mais conforto intestinal, tá? E aí, por fim, para a gente treinar o intestino do atleta, eu falei para vocês, mas tem como, Nicasso, treinar? A gente viu algumas coisas, né? Suplementos que aumentam base energética, síntese proteica intestinal, permitem que você gere um ambiente intestinal um pouco melhor. Quando não usar algumas coisas, entendendo o problema, né, que você tem. Mas eu falei muitas vezes aqui que a base do negócio é dieta, né? A base do negócio é a alimentação. E se eu quero treinar o intestino de alguém, nada mais justo do que usar comida para isso. Também tenho que usar suplemento, claro que sim, mas comida é a base. E existem estratégias, olha só. Primeiro, treinar com um volume elevado de fluidos, porque aí você treina o estômago. O que é isso? Ficar consumindo líquido durante o exercício, tá? Para você acostumar o estômago a trabalhar com o volume alto de fluidos. Ah, mas isso vai dar desconforto. Sim, no começo. E depois você treina. Ah, mas eu vou pedir para o meu paciente fazer isso, ele vai ficar com desconforto. Sim, é isso mesmo. Quando você pede para ele começar a fazer dieta, ele acha gostoso no primeiro dia? Ou ele pergunta para você se já não dá para adaptar colocando um chocolatinho ali? Quando ele começa a treinar, ele não sente dor muscular depois do treino? Dor não é um desconforto também? Então, é assim mesmo. O desconforto leva à adaptação. Treinar imediatamente após a refeição, isso aqui é muito útil, né? Faz um café da manhã e sai para correr. Sólido, come. Não bebe, não. Come e vai correr. Porque aqui você vai aumentar seu esvaziamento gástrico, né? Treinar com a ingestão elevada de carboidratos durante o exercício, isso é clássico, tem que se fazer. E aqui está o suplemento. E aí você pode trabalhar com suplementos diluídos em garrafa,
ou géis de carboidrato. Simular o plano de prova nos treinos. Isso tem que fazer todo final de semana. Você vai fazendo a prova, você já tem que começar a fazer agora. Por quanto tempo? O tempo todo, até chegar à prova. E principalmente aumentar o conteúdo de carboidrato na dieta, mas aqui a gente se refere bastante a fibras, tá? Carboidrato é fibra também, prebióticos, tá? Tudo isso vai levar a alguns efeitos fisiológicos, olha só. Lá na frente, não é do dia para a noite, tá? Diminuição do enjoo, empachamento, né? Estufamento durante o exercício, porque vai melhorar o esvaziamento gástrico, tá? E, consequentemente, vai melhorar a capacidade de absorção de carboidratos. E isso vai fazer com que chegue mais carboidrato no músculo. E isso significa aumento de aporte energético. Se for proteína, aumento de aporte de aminoácidos, recuperação. E aí, lá na frente, você tem redução de desconforto, que é a fadiga intestinal. E aí você vai, consequentemente, colher algum benefício disso, que é o aumento de performance. Não só pela redução do desconforto, mas também porque você aumenta o aporte energético. Agora, nessa história toda, tem vários suplementos que a gente viu aqui que podem te ajudar. Glutamina, arginina, BCAAs também, tá? Mas a base do negócio é a alimentação, tá bom? E carboidrato? Carboidrato hoje, eu estou terminando, tá? Carboidrato hoje, o discurso mudou, né? Desde esse training the gut. Antigamente a gente falava para usar só glicose. Então, vai tomar durante o exercício só glicose. Só glicose. Quanto? 60 gramas por hora. Não passe disso. Por quê? Porque a gente só consegue absorver 1 grama por minuto. Por quê? Porque o nosso transportador de glicose sódio dependente, o SGLT1, essa de sódio, GLT-GLUT, então GLUT1, que é o transportador de glicose intestinal, só consegue absorver 1 grama de glicose por minuto. Sim, isso é verdade. Mas e se eu usar outro carboidrato que não é glicose? Por exemplo, frutose. Ou combinar os dois, né? Preferencialmente fazer isso. Eu não vou sobrecarregar o GLUT1. Eu vou usar o GLUT5. E será que se eu usar os dois, eu não consigo dar mais energia aqui sem dar desconforto intestinal? A resposta é sim. Então, o que antigamente falava, olha, para nos 60 gramas de carboidrato. Mais do que isso, não tem efeito na performance e pode dar problema gastrointestinal. Mas se você usar carboidrato de transportador múltiplo, glicose e frutose, você pode chegar até 120 gramas de glicose por hora. É difícil chegar a isso, tá? Muito difícil alguém consumir isso. Mas você pode. Então, essa é a prova que dá para aumentar sem ter desconforto. Então, hoje, quando a gente busca suplementos à base de carboidrato, por exemplo, a Performance tem o Glycofuel, ela tem o Recovery Endurance Fuel, que são suplementos para pré, intra ou pós-treino. Eles não são só a base de glicose, eles são a base de carboidratos de transportadores múltiplos, justamente para que você consiga fornecer mais energia sem causar desconforto gastrointestinal, tá? E vocês sabem que eu fico me perguntando isso todos os dias, né? Eu fui fazer uma busca sobre estudos com gel de carboidratos. E todo mundo fala do gel, né? Gel. Mas nunca ouvi nenhum congresso alguém mostrar um estudo do gel. Não pararam para pensar nisso? Todo mundo fala do gel, mas eu nunca vi um estudo com gel. E eu fui procurar isso, e eu achei que só existe um estudo de gel, né? Não é nem esse aqui, desculpa, esse aqui é outra coisa, esse aqui é só para mostrar que a frutose, a combinação de carboidratos, ela é útil e tal, é só corroborando o que eu falei no slide anterior, mas não tem estudo com gel. Tem um estudo com gel só. E vejam que surpreendente que é isso, né? Para a gente voltar no começo da aula. Uma coisa tão prescrita, tão recomendada, e não tem evidência. É no intuitivo. É porque existem esses estudos aqui que vocês estão vendo na tela, com carboidrato, frutose, glicose, sacarose, que não é na forma de gel, é na forma líquida, como a Performance comercializa, em pó. E aí a indústria, por sua boa vontade, não a indústria como um todo, pegou isso, a informação do carboidrato, colocou no gel e comercializou. Mas eu não posso falar que o efeito do gel é igual a esse aqui, porque eu não estudei o gel. Então, cuidado com isso, tá? Porque a gente tem um monte de informações de tipo de carboidrato,
Mas se perguntem, mas como que isso foi estudado? Hoje tem hidrogel, gel com mais água, gel com menos água, gel natural, gel de palatinose, tá? Mas isso foi estudado na forma de gel? Ou você está pegando estudo com palatinose em pó e está falando que acontece a mesma coisa quando toma um gel? Cuidado, tá? Mensagem final, cara. O principal é a gente olhar isso aqui, ó. Fazer periodização de dieta, tá? É você olhar a fase do treino, ver o quanto que o cara precisa e você falar, bom, aqui a gente tem que estar com o intestino bom porque vai ter que suplementar. É legal a gente melhorar a suplementação disso para o intestino agora, pensando lá na frente, tá? A periodização de dieta é bem importante que você olhe, mas o mais importante é você trabalhar, pessoal, variedade alimentar e evitar monotonia alimentar. É descomplicar, é fazer o simples. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que é assim, quando a NASA estava fazendo as missões para a Lua lá, não sei se foi para a Lua, são as missões espaciais, eu não sei qual é exatamente, isso está num livro, eles tiveram um problema. As canetas não funcionavam nas missões espaciais por causa da gravidade. E aí eles começaram a investir milhões em pesquisas para as canetas funcionarem. E os russos levaram lápis. Às vezes, o simples é o que funciona. É isso, pessoal. Obrigado. Excelente! Nós quem agradecemos, Dr. Humberto Nicastro, essa aula excepcional, com tanto conhecimento, né, com uma abordagem diferenciada aí, que eu acho que vai agregar muito na clínica de todos. Agora nós gostaríamos de abrir para perguntas, né, eu já havia deixado fixado, né, que vocês poderiam escrever. Então, Dr. Humberto Nicastro está à vontade aí, aguardando. Dúvidas, perguntas? Se quer que eu repita alguma coisa, com o maior prazer. Eu acho que a aula foi tão maravilhosa que não ficou nenhuma dúvida. Bom, se o pessoal puder, pelo menos, então, para a gente saber, né? Comentar se tudo bem, deu para entender, acrescentou, não acrescentou. Seria legal a gente saber de vocês. Pode pôr no chat aí a gente começa a ver se tem alguém que tem dúvida. Excelente aula, como sempre, obrigada. Muito boa aula, peguei começada, mas gostei muito. Gostei muito, obrigada, top demais. Bom, parece que o entendimento foi geral e todo mundo gostou bastante. Legal, mas aí fica aqui na tela os nossos contatos, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade para nos escrever à disposição. Bom, agradeço a todos, né, esse ano de participação no webinar, e aguardem aí a divulgação dos próximos temas. Está preparando uns temas muito interessantes para 2026, que vocês fiquem atentos à nova programação. Obrigado, gente. Valeu.